E aí, meus hercoloides, passando aqui para dizer que um bolsonaretozinho chamado Gustavo Gaia, você deve saber quem é, ele está chorando, ele está em desespero, porque ele foi condenado pelo Tribunal Regional de Trabalho. Por quê, Jota? Porque injustamente, só pode, né não? Foi injustamente, produção, só pode ser injustamente. Por quê? Na época de período eleitoral, ele foi numa indústria, numa empresa, convidado pelos empresários, e lá ele foi falar sobre como seria, né, se Bolsonaro ganhasse aquela maravilha, como já tinha sido os outros anos, e dizer como seria se Lula ganhasse, que o Brasil iria virar uma Venezuela, iria virar uma Argentina. Menino, olha no que deu. Meus amigos, agora eles me pegaram. Fui condenado. Agora estou aqui com a decisão na minha frente. Fui condenado pelo Tribunal Regional do Trabalho a pagar uma multa de R$80 mil. Tadinha. Tadinha, que barra. Oh, gente, o peixinho foi condenado a pagar R$80 mil. Que tristeza, eu fico com a dor no meu coração. Olha só, essa é uma prática, infelizmente, muito comum aqui no Brasil. Acho que quem já trabalhou em empresa privada, e às vezes até nas empresas que são públicas também, né? Sempre tem um chefe meio gaiato. Mas assim, eu já vivi isso. E isso não é só em empresa grande, empresa aí como a Ravan, como o velho da Ravan fez muito isso também, né? O periquito. Não, mas também em empresa pequenininha, às vezes em escolinha lá do bairro, né? O dono, o patrão, ele faz uma reunião ou chama algum convidado, que é um vereador, né? E aí, um deputado, e aí nessa reunião a pessoa vai lá e induzir os funcionários a votar em um candidato A ou candidato B. E aí ele taca o pau lá num candidato e fala bem do outro, isso é muito comum. E o dono da empresa, ele usa uma tática assim que eu acho pura canalice, que é o quê? Ele diz assim, se esse candidato, se ele ganhar, vai acontecer crise e vou ter que demitir funcionário. Ele diz de uma forma assim, muito discreta, que olha, se você não votar nesse candidato, ou se esse candidato que eu estou dizendo, se ele não ganhar, você será demitido. Não me diga! Entre o primeiro e o segundo turno, no ano passado, eu fui convidado por vários empresários para ir até as suas empresas e no momento de descanso, no momento entre os turnos dessas empresas, eles me pediram para que eu explicasse o plano de governo dos dois candidatos, o Ladrão e o Bolsonaro. E assim eu fui. Pois é, né, meus herculoides? O bichinho foi apenas lá para falar da proposta dos dois candidatos. E ele já diz do Ladrão, né, e de Bolsonaro, que fez um governo excelente, que todos estão morrendo de saudade, porque ali era que época boa, que a gente comia osso, época boa que a gente tinha a gasolina a R$10, época boa que chegava a ter em lugares o óleo de cozinha a R$20, R$23. Era uma época maravilhosa e que a gente podia até cagar um dia sim e um dia não. Pois é, meu amigo Gustavo Gaia, mas você vai ter que pagar R$80 mil. Agorinha. Gente, e dizer aqui que sim, continua existindo um universo paralelo. Acredite, você que segue os canais de esquerda, que me segue Meteoro, segue Carlito, Galãs Feio, o Thiago. Vocês têm toda uma consciência do que era o Brasil e como o Brasil melhorou e tarará, tarará. Mas nas redes bolsonaristas, principalmente, gente, eu quero até aproveitar esse espaço para dizer que tanto o Grupo Meta como aquele TikTok, o Grupo Meta é o seguinte, o Grupo Meta, ele viu que o STF chegou junto, que a Justiça chegou junto, olha,
não pode espalhar fake news e tal, beleza. Se não pode espalhar fake news dos grupos bolsonaristas, dos grupos fascistas, eu também não vou deixar o alcance dos grupos de esquerda. Então é como assim, eles querem deixar de igual para igual. Se esse não pode mentir, mesmo esse aqui falando a verdade, também não vou deixar que o alcance aumente. Então muita gente reclamando que no Instagram tem lá, não pode postar nada, uma besteira que vai contra as diretrizes, só Deus sabe que diretrizes são essas, e simplesmente ele tira seu alcance ou acaba lhe punindo, não deixando você comentar, isso se não bloquear uma conta. A mesma coisa no Facebook. Gente de esquerda, como o Jumentinho Amarelo, que a gente tinha 15 mil compartilhamentos, hoje em dia tá aí. Quem acompanha no Facebook sabe. Tem gente que chega pra mim, Jota, tu não tá mais postando vídeo? Não, não é isso não. Eu posto vídeo quase todo dia, tirando agora essa época de dezembro, porque eu tenho uma banda, e aí foi a época que a gente toca muito, tem muita confraternização e a gente toca. Aí eu não tenho muito tempo em dezembro mesmo não. Mas normalmente no resto do ano eu tô sempre postando vídeo. O pessoal, Jota, faz tempo que eu não vejo o vídeo teu, não mostra mais aqui, não tem notificação. Você já tá sabendo. E principalmente no TikTok. No TikTok aqui é terra sem lei mesmo. Porque lá eles, além de tirar o alcance, de apagar, de bloquear quem é de esquerda, eles deixam o outro lado mentir. Gente, é cada mentira. TikTok, você não pode confiar. Não pode. Tudo que você vê lá, você tem que fazer a comparação. Vá no Google, vá olhar. Porque eu já vi até morte de pessoas. Um dia desse, porque Xuxa morreu num acidente. Eu tomei aquele susto. Aí eu fui no Google e não, morreu não. Mas tinha lá até a foto. Eles fazem uma edição que você acredita que aquilo é real. Bota até o coisinho, o logozinho do G1, do Globo. Gente, Folha de São Paulo, você acha que aquilo é verdade. Você não pode confiar. Enfim, essas plataformas, tanto o Meta quanto o TikTok, eles fazem essa perseguição com a galera de esquerda. Eu vi aí até a Aline do Esquerdogata, eu vi a Vivi e muitos outros influenciadores que foram até se encontrar com o Paulo Pimenta e tal. Espero que eles tenham conseguido alguma coisa, porque a situação é desvantajosa. Parece que eu tô entendendo. Mas enfim, desmascarando a mentira com a verdade, vamos colocar aqui as previsões dos grandes comentaristas, dos grandes influenciadores, dos grandes economistas que fizeram, como esse Gustavo Gaia, que foi lá dizer, olha, que se Lula ganhar o Brasil vai não sei o que, o ladrão e tal. Outros também fizeram essas mesmas previsões, influências que diziam que o Brasil ia se tornar isso, tornar aquilo, e nada melhor do que a gente mostrar o que acontece nesse universo paralelo e o que é a realidade. Ao que tudo indica, pelo que está aparecendo nos dados econômicos agora, o mercado já está projetando uma Selic mais alta para 2023. Então, se antes a discussão era sobre quando a Selic iria começar a cair, agora a discussão é quando ela vai voltar a subir. O Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, conforme o mercado previa. A quarta foi a quarta queda seguida. Agora, os juros oficiais do Brasil estão em 11,75% ao ano. A verdade é que no futuro não tão distante, a Faria Lima, os agentes de mercado, apoiadores do Lula, esses economistas, esses liberais, eles vão se dar conta que fizeram a pior precificação de risco da história do Brasil. Superestimaram o risco de Bolsonaro e subestimaram o risco de Lula. Depois da aprovação no Congresso da reforma tributária, a agência de classificação de risco S&P elevou a nota de crédito soberano do Brasil. Quais são os dois cenários que eu estou enxergando aí para 2023? Primeiro cenário, muito desastroso. Por quê? Porque o Lula vai fazer o que ele está falando aqui. Com um PIB estimado em 2 trilhões e 130 bilhões de dólares em 2023, o Brasil subiu 2 posições e hoje é a 9ª maior economia do mundo. Muito desastroso. O Ibovespa subiu 0,68% nesta segunda-feira e bateu recorde histórico. A gente depende de países como Estados Unidos e China, então o Brasil não vai sair ileso. A economia brasileira deve ter um crescimento pífio em 2023, cerca de 1%. Então aí o PIB cresceu 2%, no acumulado dos 4 meses terminados em setembro de 2023. Então o PIB cresce agora 3,1% frente aos 4 trimestres imediatamente anteriores. A gestora Clave Capital estima que, na pior das hipóteses, o dólar poderá subir a R$ 5,78, com o Banco Central tendo que voltar a subir a taxa Selic nesse ano. Já o Itaú estima em seu cenário base que o dólar deverá encerrar 2023 em R$ 5,50.
o dólar teve queda de 1% e fechou o dia a R$ 4,73. Essa é a menor cotação da moeda americana desde abril do ano passado. E quanto vai estar dia 1º de janeiro de 2023? 4,97, que eu acho que o Biruliro ganha. Então vai ter Disney. Vai ter Disney. E se o Nine ganhar, quanto vai o dólar? Aí é 5,72. Pô, você acha que já em janeiro vai ter essa diferença? Sem dúvida alguma, cara. Acho que espanta o investidor estrangeiro. O dólar caiu em praticamente todo o mundo. Aqui no Brasil, recuo de 0,70%, com a moeda sendo trocada a R$ 4,90. Eu quero que o mercado se exploda, pô. Tá aí, gente. A mentira e a verdade limpa e seca, clara como a luz do sol. Mas claro que isso não convence, não adianta, não convence a mente do bolsonarentozinho, porque ele é simplesmente um torcedor de futebol. Não importa se o time está ganhando, se o time está perdendo, ele está ali torcendo. E quando você fala dos defeitos do time dele, ele vai logo atacar o teu. E o teu que nunca ganhou em 1900 e tal. Enfim, do mesmo jeito. E só pra gente terminar esse vídeo, nada melhor do que ver uma senhorinha limpando nas blusas e no rosto de Bolsonaro. Oh,